E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou repetir para vocês a análise que a gente fez em sala de aula e no laboratório para calcular tanto as correntes e tensões em DC, do amplificador diferencial, quanto o ganho dele em AC. Eu não vou editar esse vídeo, então se eu tiver algum errinho, calma aí que eu volto e corrijo uma hora, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente viu que o nosso amplificador diferencial, ele poderia ser construído dessa forma aqui, com uma fonte de corrente e um transistor aqui na direita, outro resistor. Só que logo logo a gente viu em sala de aula que a gente não precisava desse resistor aqui, então a gente simplificou ele para ficar dessa forma. Tá bom, tô nem aí. Por quê, gente? Porque o que vai controlar a corrente que está passando aqui pela minha cauda e pelos meus emissores vai ser essa tensão VBE que vai ter aqui nos meus transistores. E como ela vai ser sempre a mesma, se a gente estiver pensando numa conexão para o terra, aquele resistor ali no coletor não vai fazer diferença. Outra coisa, eu vou fazer uma saída em terminação simples, né? Então eu não preciso me preocupar com aquele resistor do outro lado. Ótimo. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer no laboratório era calcular a tensão aqui nesse ponto. E a gente vai precisar também da corrente no emissor, para a gente calcular o ganho, lá na análise AC. Então, a primeira coisa que vocês podem falar é: ah, professor, mas no laboratório não tinha uma fonte de corrente aqui, né? No laboratório, a gente usou um espelho de corrente. Tudo bem, gente, porque igual eu falei para vocês, uma bateria a gente consegue comprar uma fonte de tensão, mas a fonte de corrente a gente constrói normalmente por um espelho de corrente, e aqui eu fiz o espelho de corrente mais simples de todos. Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que no espelho de corrente, essa corrente que está descendo aqui, que a gente chamou que é a corrente de cauda, né, e tail, é aproximadamente igual a essa corrente aqui. Então, se eu sei essa corrente no resistor da esquerda, eu sei a corrente no resistor da direita, tá bom? Como que eu faço para calcular a corrente nesse resistor da esquerda? É bem simples. Aqui eu tenho menos VEE e aqui em cima eu tenho mais VCC. Se eu não me engano, no laboratório era 10 volts e menos 10 volts, né? Se eu tenho menos VE aqui embaixo, nesse ponto aqui eu tenho menos VE mais VBE, que VBE é aproximadamente 0,7, né, que é aquela queda no meu transistor bipolar, tá? Então eu tenho menos VE mais VBE. Pensa que quando tiver a queda, eu subtraio VBE, eu tenho que ter menos VE. Ótimo. Então, a minha corrente de cauda, ela vai ser aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque eu estou igualando essas duas correntes aqui. Vai ser aproximadamente o quê? Vai ser o meu VCC mais VE menos VBE. Tá vendo que mudou os sinais porque eu subtraí, né? E o menos tem que ser multiplicado pelo conjunto todo, dividido pelo valor desse resistor aqui. Eu vou chamar ele de RI, porque ele está na fonte de corrente. Tá bom? Então, fazendo isso, eu calculo essa corrente de cauda. Pronto. A minha corrente de emissor, como que eu faço para calcular? A gente tem que observar que o VBE desses dois transistores aqui é o mesmo. Se ele é o mesmo, então a corrente é a mesma. Se eu tenho duas correntes e essas duas correntes, quando somadas, dão IT, então eu concluo que o meu IE, que está aqui, ó, ele é 50%, né? Ele é metade do meu IT. Agora eu faço outra aproximação, gente. Eu vou aproximar minha corrente de coletor pela corrente de emissor. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa corrente aqui, que está passando por esse resistor, ela é aproximadamente também igual à corrente de emissor, que é o meu famoso IT dividido por 2. Então, para eu achar o VC, é fácil. Eu tenho aqui mais VCC, que eu conectei, então o meu VC vai ser mais VCC menos a queda.
Qual que é essa queda? É o valor desse resistor, que está muito mal desenhado, vezes o IT dividido por 2. Pronto. Consegui o meu VC, que é a minha tensão no coletor, consegui a minha corrente no emissor, consegui tudo que eu vou precisar. Ótimo. Então agora eu vou partir para a análise AC. Para fazer a análise AC, eu vou repetir o desenho do circuito e eu vou modificar esse desenho para a gente fazer uma análise em corrente alternada. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui os meus transistores, aqui eu tinha um resistor e pronto. E eu coloquei uma fonte de sinal aqui, né, gente? E esse lado estava conectado no terra. Tudo bem. Então, primeira coisa, já que eu estou numa análise AC, essas fontes aqui, essas tensões contínuas, eu jogo elas para o terra. Essa minha corrente aqui contínua, eu abro, né? Porque tirar uma fonte de corrente contínua é abrir essa fonte. E agora eu vou precisar usar o meu modelo do meu transistor em corrente alternada. Se vocês se lembram, o modelo desse transistor é o seguinte: coletor, base, emissor. O modelo é esse aqui, ó. Uma fonte de corrente. Aqui eu tenho um resistor. E aqui minha base. Então, coletor, base e emissor. Ótimo. Como que eu sei o valor desse Rzinho? Esse Rzinho, vocês têm que se lembrar que ele é a tensão térmica dividido pela corrente de emissor quiescente. Que corrente é essa? Essa aqui, ó, que eu calculei na minha análise contínua, tá bom? Aqui eu estou chamando de quiescente só para falar que é o que eu achei na minha análise contínua, que não é o valor que eu vou achar agora na minha análise alternada. Então, vou substituir esses transistores pelo modelo deles. Então, deixa eu colocar aqui. Então, fontes de corrente, Rzinho. Aqui, conectei. Aqui, mesma coisa. Ih, apaguei tudo, mas não tem problema não. Eu faço de novo. Rzinho, fonte de corrente, o R. E aqui o meu sinal. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é calcular a minha corrente que está circulando aqui. Essa corrente vai poder ser calculada facilmente por lei de Ohm, porque, olha, eu tenho dois resistores em série e eu sei a tensão que está aplicada nele. Se eu chamo a minha tensão de entrada de VI, de Vin, né, entrada, eu tenho que essa minha corrente é igual a VI dividido por 2R. Perfeito. Agora, gente, vou fazer de novo aquela minha aproximação. A corrente no coletor é aproximadamente igual à corrente no emissor. Então, essa corrente aqui vai ser o I. A minha tensão na saída, que eu vou chamar aqui de VO, então vai ser o quê? Vai ser 0 menos a queda, né? Então, deixando o desenho aqui ainda, ó, VO igual 0 menos a queda, que é RI. Mas esse Izinho eu calculei como? VI dividido por 2Rzinho. Ou seja, se eu manipular isso aqui, eu sei que a minha razão entre a saída e a entrada, que vocês chamaram de G, que é ganho, né? É igual a menos R do coletor dividido por 2Rzinho. Tá? É só isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar. Até mais, pessoal. Falou e tchau.